Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos aqui então dando continuidade aos nossos estudos. Em relação à nossa aula de hoje, o tema abordado será o hematoma extradural, também conhecido como hematoma epidural. Então, vamos lá. Em relação ao hematoma extradural, ele é caracterizado em relação à sua contextualidade com uma coleção de sangue no espaço extradural. O espaço extradural, por sua vez, é um espaço virtual. Falamos que é virtual porque não conseguimos observá-lo. Vamos só conseguir observá-lo se tiver algum tipo de lesão, como, por exemplo, uma coleção de sangue, caracterizando assim, então, o hematoma extradural. Esse espaço, o espaço extradural, ele compreende a tábua interna da calota craniana e o folheto mais externo de dura mater. Essa coleção de sangue localizada nesse espaço, na grande maioria das vezes, é uma coleção de sangue arterial, ocorrendo através de lesões, através de lacerações da artéria meninge média. A artéria meninge média, por sua vez, é a ramificação da artéria maxilar, pegando principalmente o primeiro compartimento superior da artéria maxilar. E a artéria maxilar é uma ramificação da artéria carótida externa, e a artéria carótida externa é uma ramificação da artéria carótida comum ou artéria carótida primitiva. Agora, vamos ver como é que se comporta o hematoma extradural em relação aos aspectos das imagens por tomografia computadorizada. Colocamos aqui um casinho, vamos reportar um casinho bem interessante, onde temos imagens aqui de tomografia em corte no plano axial, inicialmente sem administração do meio de contraste. Quando falamos de exames de urgência e emergência, principalmente no contexto de trauma, inicialmente por tomografia computadorizada não carece administração do meio de contraste. Isso porque a tomografia computadorizada tem uma alta sensibilidade, uma alta especificidade, principalmente na caracterização em relação a edema, a caracterização em relação a fraturas e principalmente a sangramentos. Agora, vamos fazer uma avaliação em relação aos aspectos das imagens. Fazendo aquele velho exercício, né, subindo e descendo as imagens bem devagar, sistematizando nossos olhos, fazendo a comparação do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo, conseguimos observar essa grande alteração, ou seja, uma alteração bem significativa, onde essa estrutura está totalmente pintadinha aqui, ó, na sua grande parte pintadinha de branco, ou seja, uma imagem espontaneamente hiperdensa, caracterizando assim, então, que se trata de sangue. Em relação a alguns sinais, em relação aos seus aspectos, a gente já começa a pensar, já começa a caracterizar que se trata de um hematoma extradural. Em relação ao hematoma extradural, precisamos observar alguns sinais para podermos não cair no diagnóstico diferencial, principalmente do hematoma subdural, até mesmo de um hemangioma. Em relação ao hematoma extradural, que é secundário a um trauma, onde na grande maioria das vezes você vai ter uma laceração da artéria meninge média, onde você vai ter uma coleção de sangue arterial no espaço extradural, você vai observar essa imagem aqui, uma imagem biconvexa, onde você vai ter uma convexidade lateral e uma convexidade medial. Outra situação muito importante, sinal clássico em relação ao hematoma extradural, é que ele respeita, ele não passa das suturas. Isso é muito importante. Agora, as reflexões e as pregas de dura mater, ele não respeita, ele passa. É totalmente diferente do hematoma subdural, onde você vai conseguir fazer a diferenciação através desses sinais. O hematoma subdural, ele não respeita as suturas, mas o hematoma subdural, ele vai respeitar as pregas e as reflexões de dura mater. Então, é muito importante você entender esses dois sinais para entender a caracterização, assim você vai conseguir distinguir o hematoma extradural do hematoma subdural. Em relação a esse hematoma aqui, a gente, para começar a compreender o seu tempo, a gente temos que entender as fases do sangue, né? Partindo do princípio que nós temos o sangramento hiperagudo, o sangramento agudo, o sangramento subagudo precoce, subagudo tardio, o sangramento crônico. Cada um tem a sua composição. Por exemplo, o sangramento hiperagudo até as 12 primeiras horas, nós temos a oxomeglobina. O sangramento agudo de 12 até 48 horas, nós temos então a desoxomeglobina. O sangramento subagudo, que vai do terceiro dia até o sétimo dia, em média, sangramento subagudo precoce, nós temos a metahemoglobina intracelular. Nesse caso aqui, esse hematoma, esse paciente está em média entre no final do segundo dia ao terceiro dia. Isso porque a gente já começa a observar essa imagem heterogênea, ou seja, imagem hiperdensa entremeada em imagens hipodensa. Caracterizando assim, então, a metabolização desse sangue,
sangue, já tem uma degradação em relação à hemoglobina. Então, você já vê que esse paciente já tem uma degradação em relação à hemoglobina. Cuidado para não cair no diagnóstico diferencial, como pensar que é um sangramento ativo. Sangramento ativo, você vai ver o sinal do redemoinho, também o sinal isodenso, o sinal hipodenso. Nesse caso, então, esse paciente já tem, em média, uns 3 dias do início do evento, então já começa a ter uma degradação em relação à hemoglobina, e a gente já começa a observar essas imagens hipodensas. Perdendo a hemoglobina, vai perder o poder de absorção em relação à radiação, e a radiação vai passar mais um pouco, então ele vai ficar, na grande maioria das vezes, hipodenso em relação à hiperdensidade e isodenso em relação ao parênquima encefálico. Então, é muito importante sempre fazer essa avaliação e essa caracterização. Em relação ao hematoma extradural, em 90% dos casos, ele é unilateral. Em 95% dos casos, ele é supratentorial e 5% ele é infratentorial. Quando ele é supratentorial, em relação às suas divisões, tem 3 regiões. Podemos citar, então, na região, em 60% dos casos, ele pega a região temporoparietal, em 20% dos casos, a região frontal, e 20% dos casos vai pegar a região pariento-occipital. Nesse caso aqui, nós temos hematoma subdural, ou seja, aliás, um hematoma extradural localizado na região supratentorial, pegando a região parieto-occipital. Então, a gente já consegue observar, 90% dos casos em relação ao hematoma extradural, ele vem acompanhado de fratura. Essa fratura acaba lesionando a artéria meninge média, na grande maioria das vezes, e tendo um sangramento arterial. Porém, temos que tomar cuidado que a gente pode ter também um sangramento venoso, é muito importante. Até porque quando você pega fraturas, mecanismo de trauma, principalmente em crianças, você pode ter a diástole. Você pode ter, então, diástole sutural, até mesmo você pode ter fraturas diastáticas, você tem uma abertura em relação às suturas, e você acaba lesionando os seios venosos, tendo um sangramento. Esse sangramento, ele acaba aqui passando das suturas. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer uma avaliação para não cair no diagnóstico diferencial do hematoma subdural, sendo um hematoma extradural venoso, através de uma lesão das suturas, principalmente uma diástole sutural ou até mesmo uma fratura diastática. É muito importante sempre fazer essa avaliação. Então, nesse caso aqui, a gente já consegue observar, então, se está do hematoma extradural de acordo com as características. O hematoma extradural, por sua vez, ele vem acompanhado de uma cascata de lesões secundárias. Essas cascatas de lesões secundárias ocorrem porque você tem uma compressão em cima do parênquima encefálico adjacente, aumentando a prica, a pressão interna intracraniana, você pode ter o desvio da linha média, ocorrendo herniações, então é muito importante sempre o tratamento precoce. Temos também em relação ao hematoma extradural, que nós chamamos de estado lúcido, quando esse paciente recebe um mecanismo de trauma, se levanta normalmente e começa a andar, porém ele lesionou a artéria meninge média, e aos poucos esse sangramento vai aumentando e pode complicar mais esse paciente. Então, é o estado de lúcido que nós chamamos, quando ele recebe o mecanismo de trauma e fica normal, porém ao longo do tempo pode complicar mais esse paciente. É muito importante sempre fazer essa avaliação. E a artéria meninge média, que é uma artéria que é lesionada, na grande maioria das vezes, ela pode ter lesões também mais tardias, como, por exemplo, pseudoaneurisma, até mesmo fístula arterovenosa dural. É muito importante sempre fazer essa avaliação. Então, só para fechar o nosso caso bem interessante aqui, foi mostrar para vocês que se trata de um hematoma extradural, a sua contextualidade, observar alguns sinais clássicos, observar também esses sinais hipodensos em relação às fases do sangue, entender e compreender as fases do sangue. Nesse caso aqui, também sugestivo ao hematoma subagudo precoce, né, a partir do 3º dia, de acordo com a metabolização da hemoglobina. Na grande maioria das vezes, vem laceração da artéria meninge média e também, na grande maioria das vezes, 90% dos casos, vem acompanhado de fraturas. Nesse caso, temos reconstruções em relação à imagem 3D e MIB, a gente vê o risco, né, a fratura linear, pegando aqui ó, o osso temporal, subindo até o parietal. Então, para fechar o caso mesmo, seria isso, um hematoma extradural, observar as fases do sangue, observar suas características para não cair no diagnóstico diferencial. Então, tamo junto, é TOIS e até a próxima, meus amigos.